Estamos de volta aqui nesse programa maravilhoso. Hoje, excepcionalmente, com quem, Koga? Dino Cardoso e Ale Koga. Multidino e Multicoga. Multidino e Multicoga. Chegou mais gente aqui, Coguinha. Chegou mais gente aqui, ó. Agora é 14 mais. 14 mais? Papo 14 mais. Ah, que beleza. O Trindade tá por aqui? Chegou, tá ouvindo a gente? Tarde. O Alexandre Costa tá por aqui também. Você tava explicando pro nosso convidado, o nosso convidado perguntou qual era a censura do programa. Você falou que era 14 anos, é isso? Isso. 14 anos. Falou que o nosso público é 40 a mais, é isso? Geralmente, né? É um público que tá acostumado a broxar, então? Porque o assunto não é esse hoje. Aí diga pelo seu público, Dino Cardoso, não é mesmo? O seu fã-clube, como é que é o seu fã-clube aí? Não, é porque hoje é dia do quê? Do orgasmo. Dia do orgasmo. Se tem uma coisa boa nessa vida... E que todos buscam, não é mesmo? Que todos buscam, algumas talvez ele vai responder isso, algumas pessoas buscam a vida toda e não encontram. Será que tem pessoas que buscam a vida toda e não encontram? Ele vai responder, né? Então, muito bem, se você tá gozando pouco, esse é o programa pra você. Sobe a classificação pra dizer. Quem tá com a gente aqui, Ale Koga? Estamos recebendo hoje o Abel Dimmerheck, terapeuta de casais, psicólogo e sexólogo. Sexólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Maravilha, então. Essa pergunta esse comentário que eu fiz, ele é pertinente? Algumas pessoas buscam orgasmo a vida toda e às vezes não encontram? Sim, muito comum até, né? Com muita frequência e mais comum nas mulheres a anorgasmia, né? Que é a dificuldade de ter... Esse é o nome. Como é que é? Anorgasmia. E homens também? Os homens é uma prevalência muito menor do que as mulheres, né? Mas existem homens que também não conseguem chegar, que a gente vai chamar de anorgasmia ou de ejaculação retardada, também a gente pode chamar, que é a dificuldade de chegar na ejaculação, né? Por via sexual com penetração normal. O cara, porque assim, parece que o problema nesse caso é inverso. Porque a maioria dos homens chega muito rápido. Duas pedaladas e escapa correndo. Essa é a piada. E eu não consigo falar. Anorgasmia é ao contrário. O cara faz uma maratona de bike e não chega nunca. E não chega, são milhões de pedaladas e não chega. E não chega lá, né? Ambas as duas situações, os dois transtornos, né? As duas disfunções, eles são caracterizados por uma falta de controle ejaculatório. Né? A pessoa vai tentar ter a relação sexual, e ela não tem o controle da sua ejaculação para chegar no orgasmo, né? Na ejaculação no momento que ela deseja. As duas têm a mesma característica. Mas isso é mental ou é físico? Mental. Sempre mental? 95% das disfunções da ejaculação, do orgasmo no homem, eles são de causa física. Causa mental, desculpa. Causa mental. Tá, entendi. E mulheres... Se não mais. As mulheres também têm essa questão que se a cabeça não tá boa, é difícil. Se a gente parar pra pensar, né... Toda a questão que for falar, nós vamos falar da sexualidade, da sexologia, é multifatorial, as questões são multifatoriais, a gente nunca consegue olhar por um único prisma, por um único lado, né? Os fatores são biológicos, são psicológicos, são sociais, são culturais, então tem uma interferência gigantesca nesse sentido. Então tem que analisar o contexto para entender. Sempre o olhar do sexólogo dentro do consultório, ele vai ser pro todo, né? E as suas partes, mas também, né, tentando encontrar um todo. Certo. Né? Então deixa eu só entender um pouquinho do teu trabalho, Abel. Eu te chamo de doutor Abel? Te chamo de... Como é que tu quer ser chamado? Abel? Tá, beleza, então. Eu tô nesse problema aí, né? Uma situação hipotética. Não é que eu tenha esse problema. Imagina que eu esteja... Um amigo. Anorgásmico. E aí eu preciso me tratar com um terapeuta. Aí eu te procuro, como é que é? Como é que são as sessões? Como é que funciona? Funciona como se fosse um processo de psicoterapia, como a gente vê, né, comumente em filmes, novelas, né? Você entra no meu consultório, senta no sofá. Não é divã? Não. O divã é legal, cara. E nós vamos conversar sobre isso, né? A gente parte de uma escuta que vai tentar entender o que tá te fazendo sofrer, entender o teu sofrimento, ter considerações sobre esse sofrimento, né, para que tu saiba lidar com isso, e vamos pensar
nas causas que levaram a isso, né? Dentro de todas essas dimensões, biopsicossocial, e vamos tentar entender formas e meios de tu aprender a lidar com isso e resolver isso, e até a intenção final é que tu tenha uma experiência sexual mais satisfatória do que o que tu esperava antes, né? É como se tu reaprendesse a transar. Tá. Não é só ter o controle ejaculatório, no caso de uma ejaculação precoce ou de uma ejaculação retardada. Tá. Mas é ter esse controle e também aprender a ter uma relação sexual mais satisfatória, mais prazerosa, que tu te encontre mais, seja mais autêntico, mais espontâneo dentro da vivência sexual. Você atende homens e mulheres? Homens, mulheres e casais. Ah, dá pra ir Todo um mundo casal, que transa. né? Tá. Mas- E até os que não transam que vêm isso que eu querendo ia falar. transar. Pois é, porque tem gente que não consegue, né? Nem se abrir pra poder chegar até a relação sexual, né? Existem, infelizmente a gente vive numa condição até atual, eu acho assim, pós-pandêmica, que as pessoas estão tendo muito mais dificuldade, algumas pessoas estão tendo muito mais dificuldade de ter contato com as outras pessoas. Então, a experiência sexual hoje ela está sendo muito mais tardia para algumas pessoas. Mas na pandemia a galera transou mais, ou não? Porque ficou mais em casa? Quem transava, transou mais. Quem não transava, não transou. Transou menos. Agora ferrou. Porque tem os bebês de pandemia aí? Nasceu uma criançada depois da pandemia. Tem. A gente tem, em todos os contextos, a gente tem uma polarização, né? Que a gente possa chamar. Quem não transava, quem nunca tinha transado, né? Tem um lapso aí de experiências sexuais, não conseguiu, né? Construir a sociabilidade, desenvolver habilidades sociais para poder se relacionar, desenvolver habilidades sexuais para poder se relacionar, como aquelas pessoas que já tinham isso se jogaram para dar manutenção na sua angústia da pandemia sobre isso, foram que bonito transar. isso, né? Ô Abel, mas aí pegando ainda esse gancho porque a pandemia também serviu como um estudo sociológico, comportamental, não é porque mudou a vida de todo mundo, as rotinas mudaram. Então aí, eu lembro, eu acho que na pandemia eu fiquei uma semana mesmo em casa ali, uma semana que eu realmente fiquei em casa. A gente trabalhou aqui na rádio, tal, mas aquela uma semana, e eu me lembro, aí em casa tu fica muito à vontade. O pijamão aquele que faz, né? O pijama de solteiro ainda, a blusa da campanha do Collor. Nossa, tu fica muito mal. Não, tô exagerando, mas o cara fica meio mais à vontade. Assim que é. Isso também não inibe o desejo, o tesão? Bem, mas tu tinha a camiseta do Collor desde 92. Não, né? mas não fala de mim, não fala eu tinha, fala o ouvinte tinha. Tá, pode ser, vamos lá, deixa eu usar isso como exemplo. Tá. Né? Na pandemia, as pessoas chegaram na sala e perceberam que, como eu digo no consultório, o elefante estava na sala. Tu era obrigado a olhar para aquilo porque tu não tinha para onde ir. Então, assim, relações de casais. Aquilo era o cônjuge, no caso? Pra relação, né? Para aquilo que estava ali como um problema, né? Porque sim, um casal que vive um conflito, ele não está vivendo o conflito o tempo inteiro. Ele vai trabalhar, ele vai cuidar de filhos. Numa rotina normal, né? Numa rotina normal. Ele vai viver a sua vida e o conflito vai aparecer à noite na cama quando deita e dorme. O problema não está na hora que a gente dorme, né? Só que na pandemia não, né? Na pandemia, a gente ficou na sala, né? Ligou a TV para ver o Netflix e o elefante ficou no meio. E aí o problema apareceu. Ou a gente olha pro problema ou a gente olha pro problema. Quer dizer, a camiseta do Collor tu já tinha desde 92. Já tava ali. Né? Só ela apareceu e aí a pessoa olhou, de novo essa camiseta do Collor? Broxante isso. Né? E aí, olha, tô cansada dessa camiseta do Collor, tira isso, vamos mudar, não aguento mais. Como algumas pessoas já estavam muito bem, e aí foi, né? Entendi. Aquilo que estava ruim ficou pior e aquilo que estava bom ficou muito melhor. Que bacana. Então algumas pessoas conseguiram realmente enxergar aquilo e trabalhar aquele problema. E outras piorou, né? Teve também muita separação, né? Teve caso de violência, inclusive, a gente ouviu relatos. Né? Tudo ficou mais extremo, então. Isso que eu tô dizendo da polarização, né? Os casais que estavam bem ficaram muito bem. Agora os casais que já tinham conflitos, né? Que tinham um padrão de lidar com os problemas da vida disfuncional, eles só seguiram perpetuando esse padrão. Entendi. Ô Abel, se você tiver alguma pergunta com alguém, fica à vontade. Mas ô Abel, quando os casais te procuram, o homem e a mulher, quando eles porque eu acho o cara que vai é o cara que tá, ou ele foi
puxado, mulher que ou levou. a mulher obrigou, ou ele tá muito afim de cuidar da relação. Não, na minha opinião, ou ele tá muito afim de cuidar da relação. Mas, geralmente, qual é aí falando na questão sexual mesmo, qual é sempre a queixa dos dois? Na maioria dos casos. Dos casais? Isso. Bem, a gente vai ter queixas, eu defino algumas questões que são as que mais são prevalentes no consultório, né? Uma delas são as brigas do casal, a dificuldade de lidar com os filhos, a dificuldade de ter intimidade e comunicação. Vai surgir infidelidade, surge bastante no consultório. Tu tem assuntos que são mais prevalentes, né? Alguns casais vêm, né, tentando buscar uma diversificação da experiência sexual, abrir a relação, ter novas práticas, novas experiências. Tem casais que, né, estão super bem e querem se engajar nessa nova forma de viver a sexualidade, de viver, né, esse momento. E aí eles vêm para dentro do consultório para poder conversar sobre isso, para poder estabelecer suas novas regras, suas novas, né, padrões de funcionamento. E você, como intermediador, contrato. ajuda eles a entender se isso faz sentido naquele momento para eles ou não. Entender as ansiedades que surgem a partir daí, se faz sentido nesse momento, né? Vamos pensar, abrir a relação. Hoje em dia é algo muito comum, né? E às vezes o casal vem abrindo a relação como se fosse, querendo abrir a relação como se isso fosse para curar uma dor do casal, né? Como se isso fosse um remédio, e abrir relação não é um remédio, é uma forma de divertimento. Né? Ninguém trata a gripe chupando pirulito. Então, né, tu não vai brincar. A cara do Dino. Falou pirulito aí, passou 1000 coisas pela minha cabeça. Disseram que era mais 14. Ô Abel, agora você tocou num ponto aí de abrir a relação. Eu vi um filme outro dia, é um filme europeu, eu fico vendo uns filmes esquisitos e procurando, e aí o filme tratava disso. Não era um filme de putaria, mas ele tratava disso. De um casal que quis abrir a relação. Aí, primeiro, foi o casal com uma mulher. E aí o marido ficou felizão, né? Tá ali, transou com as duas e tal. Fantasia realizada, né? Muito bem. Aí agora, chegou a vez de botar um outro cara. E aí começou o rally-rola, e a esposa do cara começou a gostar do outro meninão, e aí deu uma treta desgraçada, ele avançou no cara de soco e tal. Ou seja, ele se arrependeu. E ele não estava preparado para aquela situação ali, embora ele achasse que quisesse, ele teria topado. Tem muito isso, o cara depois que faz, ou a mulher, tem o arrependimento e aí ele acabou causando uma outra dor? Sim, eu acho que é interessante a gente pensar como isso é contratado antes, né? E aí quando chega para dentro no consultório, a gente vai falar disso, tá, mas e se surgir um desconforto? O que a gente vai fazer? Como vocês vão lidar com isso? A comunicação é a palavra-chave para tudo nesse sentido, né? A gente vai ter uma experiência nova. Se a gente não falar sobre ela, a possibilidade de dar erro vai ser gigantesca. Né? Então a gente tem que sentar e conversar, né? E clarear isso ao máximo possível, tirar todas as dúvidas, ter muita franqueza no questionamento sobre isso. Eu acho que o nível de maturidade de segurança tem que ser muito grande, né, Abel? Mas aí é que está, né? Como eu disse, né? Tu não vai tratar uma gripe chupando pirulito. Eu acho que essa é uma frase muito importante pra gente pensar. Se um casal tá tentando abrir a relação, né? Coloca uma terceira pessoa, essa terceira pessoa, né? Esse casal tá disfuncional, ele não tá saudável, ele tá tendo problemas, ele tá abrindo a relação pra resolver um problema, né? Então ele está tentando tratar uma gripe chupando pirulito, ele vai ter um problema gigantesco, ele vai ter um conflito lá na frente, porque eles estão tentando resolver uma coisa com outra coisa. Ou seja, o casal tem que estar feliz. O casal tem que entender que essa terceira pessoa que entra como um brinquedo, né? Bem, tem uma carência emocional nesse casal, tem uma falta de afetividade, de intimidade, de proximidade. Eles vão colocar uma terceira pessoa, a possibilidade de uma dessas pessoas se interessar pela terceira é muito fácil. Agora, se eles estão bem, seguros, tranquilos, tá tudo legal, e eles colocam uma terceira pessoa, essa terceira pessoa entra como um divertimento para brincar, para gozar, né? Como se fosse um brinquedo em si, né? Tu não vai ter um envolvimento emocional, porque emocionalmente tu tá satisfeito. Sim. Tá bem. Agora, se vem de outra forma, né? Vem com outra intenção, né? Aí a possibilidade de dar erro é bem grande. Eu entendi. É como, Alecoga, às vezes a pessoa, ela pensa o seguinte, a pessoa, ela é solteira, né? Às vezes a pessoa é solteira,
e ela tá infeliz com a solteirice dela. Ela tem alguns problemas, né? Tô criando uma situação aqui. E aí ela casa tentando buscar a solução no cônjuge. O que é é o mesmo problema, né? Um problema similar, não é? A felicidade plena no amor, né? Não existe felicidade plena no amor, né? A gente não é feliz porque tá amando, a gente é feliz porque tá vivendo a vida e tá buscando essa felicidade, né? Plena, eu acho que é uma palavra que eu erro em usar. Não tem mais. A ideia é essa, né? Encontrei o amor da minha vida, sou a pessoa mais feliz, tudo tá satisfeito, tudo tá ok. É uma possibilidade de erro muito grande, né? É que eu acho que a gente não preenche as nossas carências com o outro, né? E isso é um erro também, né? Tentar colocar ele ali pra preencher esse buraco da carência, que na verdade se acaba criando um problema também, né? Há faltas que nunca vão se preencher, e a gente tem que aprender que as faltas existem, né? E é bom, né? Às vezes ter um espaço vazio ali. O outro, ele pode preencher alguma coisa, porque a gente se faz nessa relação, né, com o outro. Ele vai preencher alguma coisa. Ele tá ali pra isso, mas não tudo. Ele não é... Colocar num altar e deixar ali, né? Ele não é uma deidade, né, que vai nos preencher e nos tornar a pessoa mais feliz do mundo. E o contrário também acontece. Às vezes não tem gente que quer endireitar o outro. Sim, aí é que está, né? Quando chega o outro que eu trato como uma deidade, né? A pessoa que vai me fazer mais feliz do mundo. E com o passar do tempo essa pessoa não faz isso, muitas pessoas vão mas podia mudar isso, podia mudar aquilo, até tornar essa pessoa uma deidade. Mas aí não é que nunca vai acontecer. E não é aquela coisa que a mulher se torna mãe do cara e a relação também já fica disfuncional? Porque aí é os papéis que a gente vai assumindo, né? Papéis de muito cuidado o tempo inteiro, né? De proteção o tempo inteiro, que é similar ao papel de cuidado de uma mãe, né? Uma super proteção às vezes. Tu não tá ali naquela relação pra ser mãe e pra ter uma mãe. Tu tá ali pra ter uma parceria, pra ter um amante, né? Alguém pra compartilhar a vida, pra se divertir. Mãe já teve, né? já essa parte já foi feita. Boa. Tu tá ali pra uma outra coisa, buscando outra pessoa, né? Mas tem pessoas que procuram um pai e uma mãe a vida toda. É as faltas que a gente vai ter que aprender a lidar, né? Exatamente, né? Porque quando a gente é criancinha, você vê o pai como super-herói que vai resolver o teu problema, e resolve quando é criança. Aí na vida adulta, e aí é por isso que muita gente às vezes vai até procurar uma religião, né? Eu penso dessa forma. Tocando nesse ponto da religião, a religião para o casal, ela mais aproxima ou ela mais cria problemas na vida do casal? Eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido, assim, pro casal que está vivendo a religião nesse momento, como é que eles estão lidando com isso? Acho que a gente pode falar de uma coisa um pouquinho mais complexa que isso, que é o padrão que um casal cria de se relacionar, que ele constitui de se relacionar. Aí a gente pode pegar esse padrão e colocar em vários espaços dos quais ele vive e dimensões, né? Um casal que não tem um padrão, né, de não comunicação ou de violência, de agressão, quando ele vai falar de dinheiro, né, ele vai ter dificuldade da comunicação sobre o dinheiro, falar de violência sobre o dinheiro. Ele tem um padrão de funcionamento. Quando ele vai falar de sexo, a mesma coisa. Quando ele vai vivenciar a sua religiosidade, né, ou espiritualidade, também vai ter essa dificuldade nesse sentido. Não é a religião em si, é o padrão que o casal tem de funcionamento. É o acordo, né? É a dinâmica que eles vão construindo desde o início da relação, né? É um processo inconsciente, muitas vezes, que vai se constituindo e vai se construindo, e eles vão usar isso para lidar com os filhos, né? Bem, temos filhos, ou a gente conversa sobre eles, ou a gente briga sobre eles. Eu te faço essa pergunta porque às vezes o casal se encontra, casa e aí tranquilo ali, tem uma religião, mas ambos são relaxados naquela religião, não são praticantes, né? E aí num dado momento da vida, um dos cônjuges ali se converte a uma religião um pouco mais extrema, e talvez essa religião tenha normas ali proibitivas em relação a algumas práticas sexuais mesmo dentro do casamento. Eu imagino que você já tenha se deparado com isso, ou não? Sim, é o que surge dentro do consultório, e eles vão ter que aprender
a fazer acordos ou entender que, ok, houve uma mudança na forma de ver e pensar o mundo de uma dessas pessoas. Às vezes pode ser que o casal não consiga se estruturar e se manter dentro dessa nova forma de viver, assim, da outra pessoa, né? E aí ele vai ter que repensar essa relação, estabelecer novos limites, pensar os níveis de respeito, se está funcionando, né? O que não está funcionando nessa relação. E às vezes, quando não está funcionando muito, a relação às vezes pode acabar. Acontece isso também? Acontece. Aí, ao invés da religião unir, ela acabou separando? Sim, porque tem uma pessoa impondo algumas coisas, né, dentro dessa relação de uma forma que o outro não consegue dar conta. Entendi. Essa é a dificuldade. A religião, no sentido da sexualidade, historicamente, ela também tem sua interferência. Acho que a gente, quando eu me questionando da religião, tem várias dimensões pra gente observar, né? Pra gente poder fazer uma discussão aqui, né? Historicamente, a ideia de sexo era muito reprodutiva, né? Em decorrência de algo que é colocado pela religião. Então, assim, pra mulher não cabia o orgasmo, porque o orgasmo não é algo produtivo, reprodutivo, diferente do orgasmo do homem, que existe a ejaculação. Então a gente tem uma interferência muito grande nesse sentido, né? Uma censura construída em torno do sexo, da sexualidade, a partir desse olhar da religião. E você acha isso prejudicial? Eu acho que as pessoas acabam perdendo muito da sua autonomia, da sua autenticidade, espontaneidade, quando elas vão validar muito essas regras. Quando elas acabam contendo a sua própria experiência sexual como ela realmente gostaria, em decorrência dessas regras. Se ela consegue viver essas regras super bem, tá satisfeito, feliz, né? Que é o objetivo, beleza. Mas há pessoas que acabam entrando em conflito com relação a isso. Entendi. E tem alguma coisa que é proibido? Que você acha que... Não, isso é proibido dentro do casal, da vida do casal, dentro de quatro paredes? Eu acho que é proibido não conversar. Tá. Eu acho que assim, se o casal conversa, entra em acordo, né, tá gerando prazer para as duas pessoas, se as duas pessoas estão felizes ali dentro, ok, indiferente do que seja, né? Mas, Abel, as pessoas, os casais não conversam, né? Eles têm dificuldade. Às vezes eu falo aqui no programa o quanto a gente é analfabeto emocional, a gente não consegue nem definir o que a gente tá sentindo, quanto mais conseguir passar pro outro, né? Eu acho que não conversam e não falam daquilo que sentem, né? Fica ali meio que floreando o assunto, né? E aí eu acho que assim, se a gente não fala aquilo que a gente sente, as coisas não ganham sentido. Perfeito. É o que dá sentido às coisas, é o sentimento que a gente tem. Então, assim, a gente não tem inteligência emocional, a gente não tem uma educação para isso, como a gente também não tem uma educação para a própria sexualidade, para a experiência sexual, né? Então a gente tem essa construção que vai tornando casais cada vez mais disfuncionais. Ainda mais quando tem que falar sobre o sexo e o prazer, né? Essa coisa de, você não tá conseguindo fazer, ou eu não tô conseguindo sentir. É difícil ter essa conversa muitas vezes. É que é um grande tabu que vai se construindo em torno disso, e é um assunto que a gente vai sempre deixando em outro lugar, em segundo plano. A gente não fala sobre sexo. É algo muito delicado. A gente não tem uma educação sexual que nos ensine a falar sobre sexo, que é tão natural na vida do ser humano quanto comer. A gente tem uma educação que nos ensina a falar sobre comida, sobre dormir, sobre atividade física, sobre várias coisas. Não temos uma educação que nos ensine a falar sobre sexo, né? A reconhecer, desde o mais simples, partes do corpo. A gente tem, eu encontro casais que têm dificuldade de reconhecer, nominar partes do corpo da parceria. Com o nome correto, né? O nome correto. Não é nem como o nome correto, é não saber reconhecer. Que parte é esta do corpo? Não ele sabe não saber que dar nome àquilo, não sei o que é isso. Puxa vida. Isso aí é problemático. 98441 é o ignorante sexual, né? É o ignorante genital, esse aí. É o ignorante genital. É esse lugarzinho que eles não reconhecem dele. Acho que chegou no lugar, né? Chegou no ponto. 984410010. Se você tiver alguma pergunta aqui pro Abel, manda pra gente, que a gente faz aí. O chefe Alano tá na escuta. O Felipe Martins mandou mensagem aqui. Será que o Felipe tem pergunta? Vamos botar o áudio do Felipe aqui pra ver? Vai na confiança? Peraí. Eu não sei o que ele falou aqui, acho que ele falou besteira. Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar pra eu colocar aqui o áudio dele. Cara, o nosso papo passou voando aqui, a gente conversaria horas, mas hoje é dia do orgasmo. Eu quero saber a dica que você dá pros casais, pros nossos ouvintes, pra hoje dar uma bela gozada.
Eu acho que a gente tem que pensar o orgasmo como uma consequência de. Não existe orgasmo se não tiver excitação. Tá. E não existe excitação se não tiver desejo e estímulo. Então, se a gente quer ter o orgasmo, a gente tem que andar 2 casas para trás e pensar em estímulo adequado. E para ter estímulo adequado, a gente tem que saber do que o outro gosta. Tá. Então, é conversar. O que te dá prazer? O que te excita? Porque o orgasmo nada mais é do que um acúmulo extremo de excitação que nos leva a um ápice de prazer que a gente desliga, desconecta, é como se fosse um choque, né? Mas é o ápice da excitação, e a excitação só vem da estimulação. Então o casal, se ele quer ter uma vida sexual legal e alcançar o orgasmo, ele tem que entender do seu desejo. Ele tem que entender do que é estímulo. Outro, né? É o casal em si, né? Casal, né? Ele tem que entender do estímulo adequado que faça bem, que gere prazer. E às vezes o estímulo não é o sexo. Às vezes é um reconhecimento de uma característica do outro. Um elogio. Né, para os homens, né? Uma louça lavada, os filhos bem cuidados. Não, peraí. Uma louça lavada pode resultar numa bela gozada? Olha, usando a louça lavada e ampliando para outros exemplos, olha, tem seu valor. Eu acho que tem muito seu valor, né? Tem muito seu valor. Tá vendo? É a parceria que vai fazer esse casal chegar nesse lugar. A louça lavada, na verdade, ela simboliza algumas coisas, né? É um ato de serviço. Ela simboliza o cuidado, ela simboliza, olha, eu vou te deixar descansando um pouquinho. Isso. E eu vou fazer o serviço para você. Ela simboliza o trabalho em equipe. Transar também é trabalho em equipe. Boa. 2 pessoas chegando num lugar legal. Imagina a mulher lavando o carro, ela deixa o cara excitado. Se passar o pretinho no pneu, nossa, o cara avança nela na hora, a Lecoga. Então, ó, a mulher lava o carro, o homem lava a louça e todo mundo transa. Pronto. Todo mundo transa, se ajeitar direitinho, todo mundo transa. Olha aí, então a dica não é uma lingerie. A dica hoje é passar homem o pretinho no pneu do carro. Homem lave a louça e mulher passe o pretinho no carro. A louça. Abel, cara, obrigado. Muito obrigada, Abel. Eu que agradeço o espaço. Acho que é o meu papel quanto profissional levar a educação sexual a partir de conversas como essa. Eu acho que consegui fazer com um bom êxito. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos marcar pra ele voltar aqui. Não, vai ter que ter parte 2 agora. Vamos fazer a parte 2. O pessoal te acha onde? Nas redes sociais? Isso. Sexólogo Abel, né, no Instagram ou pelo telefone 489-9603-1711. Maravilha. Então faz contato lá, manda um direct. E resolve o problema, né? Vai ser feliz. Na próxima a gente fala de excitação, que antecede o orgasmo. Perfeito. Vamos fazer as fases aí do processo. A gente queima a largada. Hoje era o dia. Não, aqui hoje é o dia do orgasmo, né? Não. Hoje é o dia do orgasmo, a gente tem que falar. Queridão, obrigado, cara. Eu que obrigado. agradeço. Sucesso sempre. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Multiverso.